Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos discutir um assunto que está mobilizando a juventude das grandes cidades brasileiras, a mobilidade urbana e o aumento no preço das passagens de ônibus. Nós vamos entrevistar o engenheiro Lúcio Gregori, que foi secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo entre 1990 e 1992, quando fez um projeto de tarifa zero. Você pode participar da entrevista enviando perguntas para as redes sociais. Aqui no estúdio, convidamos Tori Oliveira, editora do site Carta Capital, e Rodrigo Rodrigues, repórter do jornal Folha de São Paulo, para participar da conversa. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, há um quarto de século, aproximadamente, o senhor lançou a ideia de uma tarifa zero. E de lá para cá, muita coisa aconteceu no transporte. No transporte coletivo em São Paulo e em outras cidades brasileiras. Foram criadas algumas passagens gratuitas, alguns subsídios foram elevados, até apareceram, ingresso para passagem para estudante, tudo isso. Eu queria saber, o senhor considera que a tarifa zero ainda é uma ideia válida? Completamente, né? Eu diria o seguinte, a tarifa zero é como um estágio final de um processo, para usar uma imagem, né? Acontece que no Brasil o subsídio tarifário é ridiculamente baixo. Depois a gente pode dar alguns elementos sobre isso. Então, a primeira coisa é, tem que dar um subsídio muito maior do que existe hoje. E o limite disto é a tarifa zero, com uma mudança. Quando você zera, é uma diferença sutil entre uma tarifinha, né, e uma tarifa zero. A tarifinha custa para arrecadar, para controlar, um monte de coisa. Então chega uma hora que você fala, quer saber? Para com isso. Isso já existe até uma matéria do The Economist, que eles fizeram umas pesquisas em Londres dizendo, será que não é o caso da gente parar de cobrar de uma vez? Além do mais, existe aquela diferença, quer dizer, a diferença entre uma tarifinha e o zero é que muda o comportamento do usuário. Eu sou tarifa zero, eu tenho mais de 60 anos, como dá para perceber, né? Então, você muda toda a forma pela qual você encara o seu deslocamento na cidade. O tempo que você destina, como é que você organiza a sua viagem. Você fica com a sua cabeça desligada dessa coisa, se eu vou tomar esse aqui, depois aquele, se o período de validade do bilhete, não sei o quê. Você sai disso, você organiza a sua viagem, você sai, vai, para aqui, faz não sei o quê, depois vai para lá, depois resolve voltar por um outro caminho, porque não sei o quê, você quer dar uma paradinha não sei onde, entendeu? Então, a tarifa zero tem uma transformação de qualidade, né? Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a questão da mobilidade urbana. O debate sobre mobilidade urbana faz parte da discussão política das grandes cidades brasileiras, mas entrou definitivamente na agenda do país depois dos protestos de junho de 2013, que levaram milhões de pessoas às ruas. Iniciadas pelo movimento Passe Livre contra o reajuste nas passagens de ônibus, metrô e trens urbanos, as manifestações incorporaram outras reivindicações e terminaram no ambiente de violência policial e confronto com ativistas. Em dezenas de cidades, o reajuste nas tarifas foi revogado. Com o tempo, alguns benefícios foram criados ou ampliados. Hoje, em São Paulo, por exemplo, estudantes e pessoas com mais de 60 anos, que representam 18% dos passageiros, têm direito a viajar de graça. Outros 25% viajam com descontos, 57% pagam o preço integral. Ao longo dos anos, o reajuste das passagens acompanha a inflação, embora as contas nunca sejam exatas. Em São Paulo, pela inflação acumulada entre 2005 e 2015, o preço da passagem deveria ser de R$ 3,75 e não R$ 3,80. Mas o reajuste anunciado em 2016 implicou numa elevação de 8,5% contra a inflação, superior a 10% conforme o IPCA. Hoje, os subsídios cobrem R$ 1,91 do gasto representado por cada viagem feita na cidade. Isso quer dizer que, sem os subsídios, o preço das passagens seria de R$ 5,71. Em 2016, no segundo ano de recessão econômica e inflação alta no país,
os protestos contra o reajuste de tarifa não têm a mesma dimensão de 3 anos atrás, mas ocupam ruas das grandes cidades. Em São Paulo, as autoridades têm sido hostilizadas em suas aparições públicas e a Polícia Militar reage com violência em confrontos que envolvem a questão do transporte urbano, mas tem como um pano de fundo também as eleições municipais deste ano. Aos 79 anos, o professor Lúcio Gregori foi diplomado pela Escola Politécnica de São Paulo. Secretário de Transportes da Prefeitura de Luiza Erundina entre 1990 e 1992, Gregori tornou-se uma personalidade conhecida nos meios políticos do país em função de uma ideia chamativa e polêmica: tarifa zero para ônibus municipais. Sem contar com apoio significativo entre a maioria dos membros da Câmara dos Vereadores, nem mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, ao qual a prefeita estava afiliada, o projeto foi rejeitado. Lúcio, eu queria fazer uma pergunta para você, voltar um pouco no tempo aqui também, e perguntar quais são as principais diferenças que o senhor enxerga entre o cenário que tinha nos anos 90 e o que tem hoje com relação a essa história de transporte público de tarifa, e também se o senhor pudesse avaliar, na sua opinião, por que não foi possível naquela época já implantar a tarifa zero, já que era proposta? A diferença que eu vejo é o seguinte: acho que, apesar daquilo que eu comentei na primeira parte, que o subsídio brasileiro é muito baixo, eu acho que, pelo menos em São Paulo, algumas cidades do Brasil, há uma pequena melhora. Eu acho que, se você comparar determinadas condições dos veículos, do padrão do serviço, a limpeza, a organização, eu poderia dizer a você que houve avanços aí ao longo de muitos anos. É verdade também que, se você for na velha CMTC da década de 1950, 60, São Paulo tinha ônibus com suspensão pneumática, ar-condicionado, né, que eram os famosos twin coach. Então, mas eu diria assim, na média, houve uma certa melhoria, né? Aumentaram-se os volumes de subsídios, etc. Agora, você faz uma pergunta: por que não foi possível? Eu até achei muito interessante a matéria que passou, porque é preciso que a gente tenha muita clareza das coisas. A proposta de tarifa zero foi feita em setembro de 1990. Para isso, fazia-se um rearranjo dos impostos municipais, sobretudo do IPTU, né? Mas também do ITBI e tal. Era uma proposta datada e com isso se fazia um fundo que iria bancar a gratuidade. Pois bem, proposta em setembro de 90, menos de 40% da população era favorável. Pesquisa do Instituto Toledo Associados, disponível até hoje. Em dezembro de 1990, depois que, durante esses 3 meses, o que aconteceu? Foram feitas propagandas na televisão, filmetes explicando o que era, até muito bem feitos, interessantes, jocosos. Até Jack Palance participou de um filmete desse. E, nessa pesquisa, qual foi o resultado? Pergunta: você conhece a reforma tributária? Sim. A favor ou contra? 76% foi a favor. A reforma tributária que incluía a reforma tributária. Tá. Segunda pergunta: você é a favor de que com essa reforma tributária se faça o ônibus gratuito, chamado tarifa zero? Sim, 68%. E aí por que não? Contra, 25%. E aí, pergunta para os vereadores por que eles votaram com 25%. Mas a sua avaliação qual que é? 2. Primeiro, que se eles fizessem isso e tivesse a tarifa zero, eu diria que a Erundina virava a rainha da cocada preta, né? Quer dizer, você imagina São Paulo em 1991 com 4.700 ônibus a mais, que era a proposta, com tarifa zero, uma festa. A Erundina poderia virar, pelo menos haveria esse risco, dela virar uma personalidade imbatível. Em segundo lugar, porque provavelmente o interesse dos vereadores está mais ligado a esses 25% por razões bastante conhecidas. Então, só isso explica, porque teoricamente deveriam votar com a maioria, né? Agora, secretário, falando da discussão hoje, o prefeito Fernando Haddad disse que o custo do passe livre para o município estaria na casa de 8 bilhões, o que consumiria 100% da receita do IPTU, e disse que, se a população quer o passe livre, é melhor procurar um mágico nas eleições de outubro, ou a viagem à Disney livre antes disso. Como o senhor interpreta isso? Como fazer com que o passe livre caiba no orçamento municipal? Olha, eu diria, nessa frase do prefeito, vamos separar uma parte que eu diria séria, que é custa X bilhões, de uma outra que
é num outro departamento, então eu prefiro não entrar na discussão, tá certo? Quer dizer, quando começa a botar frase de Milton Friedman, almoço não é grátis, não existe, agora pelo visto não existe Disneyland grátis também, então acho que aí já é um outro departamento que eu não quero entrar aqui, tá? Isso já é para outros intérpretes de política desse tipo. 8 bi, primeiro não é 8 bi. Né? Vamos ter clareza disso. 8 bi é uma conta grotesca que você pega 3,80, que é o valor da tarifa, multiplica por 2,2 bilhões de passageiros ano, dá mais ou menos 8 bi. Agora, quem disse que 3,80 é o custo do passageiro? Porque São Paulo usa, até hoje, apesar do contrato ter vencido em 2013, usa o sistema de pagamento por passageiro transportado, que é uma insanidade. O passageiro no sistema de transporte não é custo, é receita. Entra num táxi, faça um percurso, custa R$20, você no táxi. Põe 4 pessoas dentro do táxi, custa quanto no fim do mesmo percurso? Os mesmos R$20. Só que não. Né? No sistema de São Paulo, os 4 pagam cada um uma parcela que seria, digamos, os R$20, grosso modo falando. Né? Então, insano. Então, primeiro, discutir o 3,80. Segundo, os 8 bilhões numa tarifa zero, eu diria, seria até mais. Por quê? Toda a experiência, o Ministério do Transporte dos Estados Unidos tem um documento desse tamanho, chama-se Fare Free Transportation, nos Estados Unidos da América do Norte, onde existem 32 cidades com tarifa zero. E o que eles concluíram? Quando você faz a tarifa zero, a tarifa é um repressor de demanda. Não é? A demanda aumenta em 2 a 3 meses de 50% a 60%. Portanto, eu diria que custaria até mais, se quiser saber. Esse 8 bi seria com o custo de 3,80. Okay? Outra coisa, ninguém está dizendo que tem que ser arcado com exclusivamente impostos municipais. Por isso que eu falei, a proposta original foi datada. Hoje, é evidente que você tem que ter uma coparticipação de governo estadual e governo federal. Bem, a propósito, nós temos uma pergunta do professor Ricardo Gaspar, do Departamento de Economia da PUC, que segue justamente nessa conversa. Então vamos ouvir para prosseguir a discussão aí. O custo, as gratuidades do transporte coletivo em São Paulo, para a Prefeitura hoje, importa em algo próximo a 2 bilhões de reais por ano. Com a gratuidade total, isso chegaria a 8 bilhões por ano, o que equivaleria a quase uma estatização do transporte coletivo, se a gente considerar os custos diretos e indiretos da administração desse sistema. Eu não tenho nada contra, em princípio, a estatização do transporte coletivo, mas o senhor acha viável, no atual contexto econômico e político, uma solução dessa natureza? Veja, Ricardo, né? Ricardo. Veja, um pouco antes de iniciar o programa, eu comentava sobre a questão do meio ambiente. Né? Primeiro, se o país vai indo muito bem, obrigado, vem um sujeito com o meio ambiente para fazer licenciamento, etc., todo mundo fala, pô, mas o meio ambiente só atrapalha, atrasa, o país está indo bem. Né? Quando o país vai indo mal, aí chega e fala, pô, esse pessoal do meio ambiente é terrível, atrapalha tudo, já não basta a crise, etc. Então, a crise é uma coisa. Né? A crise que aí está tem 500 mil discussões. Então, eu não vou entrar nessa discussão de conjuntura. Eu estou falando de uma política de transporte coletivo subsidiado num país. Se você vai pegar a conjuntura, fica mais complicado. E pode ser até que, na conjuntura, a solução seja até mais claramente aquela que tem que ser mesmo. Agora, a segunda pergunta é se eu acho viável. Sabe o que me ocorre nessas perguntas? Nós estamos falando de política, nós não estamos falando de contabilidade, são coisas distintas. Se alguém perguntasse por John Kennedy, depois que Gagarin deu aquela voltinha em torno do mundo, e o Kennedy chegou e falou, eu vou botar um homem na Lua, não pense você que ele foi especular todos os tecnocratas na NASA para ver se dava ou não dava. Ele deve ter calculado, falou, o que vocês precisam no estágio que estão, eu ponho um pouco mais de dinheiro para botar um homem americano na Lua. E fez. O Roosevelt, quando teve a crise de 29, um monte de gente disse para ele, corta a despesa, não sei o quê. Ele ouviu uma outra meia dúzia e falou, quer saber, eu não vou fazer disso, eu vou fabricar dinheiro, dólar. Fabriquei dinheiro, dólar, e fiz o New Deal, e botou a economia americana de pé. Então, essa
questão é possível ou não é possível não é uma discussão O senhor está dizendo o seguinte, a discussão é política, não é contar. Isso. E na política, o senhor acha que hoje teria esse apoio que vai implicar em sacrifício de algumas pessoas? Queiramos ou não, vai implicar em aumento de impostos. Isso. Um número razoável. Isso. Existe uma visão, meio que, não sei se é de todo mundo, mas muitas vezes acha que já paga muito imposto. A ideia de que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, que não é estatisticamente verdadeira, basta comparar com outros países, mas é uma coisa que... O senhor acha que haveria esse suporte político, como o Kennedy teve, porque era um tempo de Guerra Fria, e se você perdesse a corrida espacial, né, havia uma... O senhor acha que tem isso hoje? Veja bem, seria eu bancar aqui pitoniza, não é o caso. O que eu diria para você é o seguinte, política é isso. Política se chama construir possibilidades, gente, e não gerir impossibilidades. Senão, nós estamos negando o que é a função precípua da política. Agora, então, desculpe. Secretário, se o senhor me permite, nesse assunto, há uma frase famosa de um político americano, um governador de Nova York, que dizia que campanha se faz em poesia, mas se governa em prosa. Sim. Seria muito fácil prometer a bandeira do passe livre em uma campanha, mas 4 anos de mandato, como efetivá-la? Muito bom. Eu, por exemplo, recomendo a ninguém fazer essa proposta em campanha política. Porque é óbvio, a cabeça das pessoas está montada para pagamos muito impostos. Não é verdade. No Brasil não se paga imposto sobre patrimônio, mas as pessoas acham que pagam. Mas acham que pagam. Né? E está estabelecido. Né? Segundo, governo não é confiável por definição, governo rouba, etc. Então, o sujeito que vai fazer uma campanha eleitoral e prometer na campanha eleitoral, provavelmente vai ser acusado de irresponsável, populista, né? E etc. Outra coisa é aquilo que eu mostrei. No governo Erundina, você estando no governo, você tem outras condições, recursos políticos para você pôr uma discussão política a respeito disso. Eu queria aproveitar e falar de recursos São políticos. coisas distintas. Nesse período, o que foi o governo de Erundina, ocorreu em São Paulo uma greve dramática, que foi a greve da CMTC, Sim. que era a estatal de transporte da cidade, que era muita gente ia CMTC, lembra até hoje os ônibus da CMTC, da cor dos ônibus da CMTC. Sim. Qual a causa dessa greve? E qual que foi o efeito dela sobre a discussão sobre tarifa de transportes? Olha, no governo da Erundina teve um embate muito forte com o Sindicato dos Condutores, cujo presidente, depois, no governo da Marta, acabou sendo preso. E hoje ele é tesoureiro, acho que, do mesmo sindicato. Então tem uma discussão política complicadíssima, que envolve, vamos dizer assim, múltiplos e variados interesses. Tá? Então, não daria para eu dizer a você assim de uma maneira simplificada, é isso. Né? Essa multidão de interesses, conflitos, etc., deu naquela greve, que elas durou 9 dias. Eu me lembro como se fosse hoje. O senhor ainda era secretário? Era secretário. E o que aconteceu? Foi um desgaste terrível, porque era o ano eleitoral. Então, foi em 92 essa greve de 9 dias. Foi no final do... Foi no final, foi no governo de 92. Tá. Agora, isto não é uma peculiaridade, isso que eu queria chamar a atenção. A questão do transporte coletivo e da tarifa é histórico. A primeira que eu lembro é 1879, revolta do Vintém, não é? Em que a famosa música e compositora, que foi objeto de uma novela da TV Globo, Chiquinha Gonzaga, era uma das líderes do movimento contra o reajuste da tarifa. 1957, em São Paulo, teve uma greve, teve um quebra-quebra que acabou com 1/3 da frota de ônibus e bonde. No Rio de Janeiro, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, que morava no Rio de Janeiro, teve que intervir com a UNE de então, dizer, vamos parar com esse negócio que o Rio de Janeiro parou de funcionar. Em 1959, as barcas do Rio de Janeiro foram objeto de vandalismo, e puseram fogo na estação de barcas de Niterói. Então, a questão da tarifa, a questão do transporte coletivo, é um tema histórico no país. E seguramente está ligado a essas duas coisas. A qualidade baixa, proporcionalmente, e o preço alto. Uma questão que muitas pessoas me dizem é que hoje, quando você tem assim
quase metade dos usuários recebendo alguma forma significativa de subsídio. Sim. Seja porque não pagam, como nós, né? Claro. Pessoas com mais de 60 anos, Sim. seja como são jovens, também não Sim. pagam, de escolas públicas, tudo isso e tal. Claro. E outros tipos de gratuidades que existem aí. Que tem uma questão que é cada vez mais importante, que é a qualidade do transporte. Sim. A necessidade de uma cidade que tem muito automóvel, de você ter os corredores, de você ter ônibus melhores, de você ter um... Como é que a gente equaciona isso? Que não era um problema que havia tempos atrás e que agora tem muito mais, porque o império do automóvel virou uma questão assim... Pois é, isso complica o problema e complica. diria a você que torna o subsídio cada vez mais necessário. É simples. Você quer um transporte de boa qualidade? O que é isso? Não tem mais ônibus encarroçados sobre chassi de caminhão, como existe ainda em São Paulo. Não tem mais ônibus cujo nível de ruído... Já repararam, em alguns ônibus você não consegue conversar, porque o nível de ruído é intolerável. Que o ônibus não seja poluente, portanto, movido a energia elétrica. É outro, né? Que o ônibus seja confortável, que ele tenha piso baixo, suspensão pneumática, ar-condicionado, etc, etc. O que significa? Isso vai custar mais. Essa é a grande discussão. Né? Portanto, se você quer ter um transporte de qualidade, você tem que mais uma razão para você pensar em subsídio, porque senão ele vai ficando cada vez mais inacessível, ou então muito difícil de você aumentar a qualidade. Agora, secretário, pois não. O senhor fala de aumentar a qualidade e, enfim, as empresas precisam investir para isso. O argumento deles, por exemplo, recentemente a disputa dos ônibus terem ar-condicionado e Wi-Fi no município de São Paulo. Eles falam, tudo bem, mas eu preciso de 20 milhões de reais para instalar esse sistema, isso me leva a X dias em que eu tenho um ônibus fora da frota. Pensando em tudo isso, a minha pergunta é, como é possível fazer a tarifa zero em um sistema privado em que o poder público só tem o poder de fiscalização? Esse seria o modelo? Veja bem, muito interessante a sua pergunta. O modelo tradicional de contratação no Brasil é a chamada concessão de serviço público, na qual o contrato de concessão tem a tarifa como garantidor do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Portanto, há uma vinculação umbilical entre a tarifa e o contrato. Na própria governo da Erundina, depois que não aprovada a tarifa zero, o que aconteceu? A Câmara, de certo modo, ficou meio incomodada, porque qualquer coisa a gente dizia, bom, a gente mandou a proposta para a Câmara e a Câmara não aprovou. Foi constituída uma comissão com vereadores, participei, com todos os vereadores só de oposição, e se forjou uma lei chamada municipalização, é um nome de fantasia, que se transformou o sistema por fretamento. O nome simples é esse. Como você freta um ônibus? Eu chego para o empresário e digo, quanto custa um ônibus mês, andando X quilômetros por dia? Ele faz lá as contas, motorista, pneu, ele diz, custa, números redondos, R$1.000 por mês. Eu falei, ok, eu freto de você 50 ônibus. No fim do mês eu pago para você quanto? R$50 mil. Tchau. Esse ônibus vai andar onde eu achar, desde que eu ando a quilometragem prevista, e eu vou cobrar da tarifa o que eu bem entender. Eu posso até ganhar um dinheirinho, se quiser. Né? Posso cobrar R$1,20, dá 70 mil, e 60 eu só pago 50 para você. Ou posso não cobrar nada. Ou seja, eu desvinculo completamente a tarifa do custo do serviço. Chama-se fretamento. Tá? Não sei se essa foi o teor da sua pergunta. Qual é a forma? Nessa forma, eu faço do empresário um alugador de ônibus. Por que eu acho que essa forma é mais inteligente em certas circunstâncias do que você estatizar? Simples. São Paulo tem 15 mil ônibus. Vamos estatizar todos? O que significa comprar 15 mil ônibus. Quanto custa 15 mil ônibus? Eu vou empatar um capital gigantesco para ser proprietário de ônibus? Obrigado. Não preciso. Né? Eu freto o ônibus. Ele é que põe o capital dele e eu pago, claro, uma rentabilidade da aplicação dele, mas ponto. Não preciso empatar uma montanha de dinheiro do poder público. Portanto, há jogos possíveis. Não que eu seja contra a estatização. A estatização também é desejável em certas circunstâncias, mas não é obrigatória e nem vincula uma coisa a outra. A privatização da CMTC, que afinal foi extinta no mandato seguinte do Paulo Maluf, sim, ela gerou que tipo de efeito sobre a frota, sobre o transporte público? Pois é interessante.
Foi fundado em 1947. Você está fazendo umas perguntas para o senhor não gostar, você está gostando muito. Não, eu gostei do teor da pergunta, não porque ela seja favorável ou desfavorável. A CMTC foi criada em 1947 por um conjunto de engenheiros, etc. O objetivo era justamente acabar com esse tipo de 500 problemas, etc., num outro momento também. A CMTC teve momentos exemplares, que eu citei. Foi a primeira empresa que teve GM Coach, o ônibus com motor traseiro no Brasil. Isso não existe, basta vocês consultarem um filme de Jean Manzot que tem aí, a praça, você diz. O primeiro Twin Coach, os primeiros ônibus com porta aberta e fechada com ar comprimido, porque era com manivela do motorista. É fogo quase 80 anos. Não, mas é bom, ainda bem que alguém tem memória. Ainda bem que alguém tem memória. Essa empresa foi exemplar, mas acontece o seguinte, entra governo, sai governo, você tem dois tipos de linhas de ônibus. Para falar de ônibus, tem uma linha chamada rentável. O que é uma linha? Curta, sai daqui até ali, entra e sobe um monte de gente na viagem. Essa linha rende. É a linha boa. Tem uma outra linha que sai daqui, vai até lá, entra um cara aqui, os caras aqui, andam e desce lá no fim. Essa linha não é rentável. Se você fizer a conta. Então, o que acontece? Quando você faz um contrato, de concessão no caso, você faz um balanço entre elas, tá? Para dar no fim, uma certa rentabilidade. Só que com o decorrer dos anos, o que foi acontecendo? Os empresários de ônibus foram passando com conivência dos governos. Já privatizada, né? Não, eles iam passando todas as linhas vagabundas. Para a CMTC? Para a CMTC. Então, por exemplo, a CMTC... Mas porque convivia a CMTC com empresas privadas. Isso não estava claro para mim. Convivia. Ao longo do tempo, a CMTC foi sendo desmoronada. Então tinha ônibus da CMTC que saía da garagem, andava 5 quilômetros para chegar no ponto inicial. Quer dizer, louco. No fretamento nós acabamos com isso. Como? Deixou de existir linha rentável e não rentável. Tá certo? O cara alugou o ônibus, eu paguei, tchau. Resultado, quando nós fomos secretário de transporte, nós transferimos mais de 120 linhas da CMTC, devolvemos para as empresas privadas. Que eram as tais linhas porcaria para a CMTC. E eles continuaram usando ou eles se livraram delas? Não, para eles tanto fazia para eles. Eu dizia, o seu ônibus fretado opera essa linha aqui, ó. Tá. Agora, se a linha é rentável, não sei, porque eu recebo pelo ônibus dia, tá certo? Grosso modo falando. Certo. Então, o que aconteceu? A CMTC ficou em condições, pela primeira vez, depois de tantos anos, de novo, em dar uma melhorada 100%. Ao contrário do que aconteceu. Só que, como ela tinha uma história desse tipo que eu te mostrei, os custos da CMTC eram relativamente mais altos. E isso ficou mais evidente porque ela também foi contratada por fretamento, a CMTC. Tá? Então ficou, quando você comparava, o custo da CMTC era um pouco maior que a das empresas. Mas isso era o resultado dessa história aí. Tá? Então eu, por exemplo, posso te dizer, eu ia na Câmara Municipal, subia o vereador e dizia, a CMTC, essa estatal ineficiente, que exige subvenção de 4 milhões de cruzeiros por mês na época, e a Irundina, prefeito, descia e chegava para mim, secretário, olha, a minha nora está precisando, entendeu? Assim era que funcionavam as coisas. Tá? Então, só para completar, tá bom. Depois o prefeito Paulo Maluf aproveita essa situação e privatiza a CMTC. Lúcio, eu queria, você falou já que essa história toda da tarifa zero já é uma luta antiga, já é uma questão que já foi colocada diversas vezes, desde da revolta do Vintém até agora, mas agora existe um ator relativamente novo que é o movimento Passe Livre. Queria saber do senhor como que foi a aproximação com o movimento e como que você avalia a atuação deles nessa luta pela tarifa. Bom, terminado o governo da Erundina, a tarifa zero enterraram, pôs-se uma lápide, fim de papo, isso é 1990. Em 2005, eu queria fazer um comentário, eu fui embora de São Paulo, porque cheguei à conclusão que a melhor contribuição que eu podia dar para o trânsito de São Paulo era ir embora daqui, né? Fui morar fora de São Paulo, em Jundiaí. Aí o que acontece? Em 2005 me telefona um jovem, fala, eu sou o Lúcio Gregório, que fez tarifa zero, sou do movimento Passe Livre, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Nós vamos fazer um debate no Sindicato de Jornalistas na rua Rio Freitas. Rio Freitas. Exatamente. Dia 15 de outubro de 2005, eu guardo essa data com muito carinho. Eu fui lá e falei, olha, vocês querem saber? Naquele momento, o movimento Passe Livre, que tinha sido fundado no Fórum Social Mundial em 2004,
eles defendiam o passe livre estudantil. Eu fui lá e falei, isso vocês estão fazendo uma burrada. Porque em mais de 90% dos municípios brasileiros, como é que você faz a gratuidade para estudante? Você cobra um pouquinho mais do passageiro pagante, é o que a gente chama de subsídio cruzado. E falei, o certo mesmo é assim, expliquei o projeto da tarifa zero. Eles ouviram e gostaram. Me chamaram para Fortaleza. Eu falei de novo. E aí eles acabaram adotando o passe livre, que eles até chamaram de passe livre universal, mas não pegou, voltou a tarifa zero de novo. E aí daí se desenvolveu, eu fiquei passeando aí pelo Brasil falando com a moçada do passe livre, que tem uma característica que eu digo sempre, principalmente para a nossa faixa etária, para vocês que são mais jovens nem tanto. Mas é outro mundo, gente. Precisa sacar que os jovens de hoje são outra cabeça. Eles têm outra formação, eles têm outro background. O país tem 20 anos de democracia formal, coisa que não teve nunca. É o maior período de democracia formal que o Brasil teve. Então, é uma outra cabeça. Hoje tem internet, tem... Então, às vezes eu tenho a impressão que olham o movimento passe livre como uma coisa assim, um ET, uma coisa do outro mundo. Não, é uma outra coisa que está acontecendo, que, aliás, eu acrescentaria, apareceu, por exemplo, recentemente nas ocupações das escolas. Está sendo mostrado aí que existe uma outra maneira de pensar, de discutir, querem outra participação, de outro modo. Bem, vamos falar sobre isso, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o engenheiro Lúcio Gregori. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o engenheiro Lúcio Gregori. Professor, o senhor falou na primeira parte aí, o senhor defendeu muito bem, com muita clareza, o seu ponto de vista sobre tarifa zero, sobre o transporte gratuito, a importância dele para a cidade, para a vida das pessoas, que não é só uma discussão econômica pequena, né? Não é só uma discussão de contabilidade, né? Agora tem uma questão que eu queria perguntar, porque é uma coisa rara em qualquer lugar do mundo. Mesmo países assim, onde a gente fala que tem um estado de bem-estar importante, relevante, França, Alemanha, não tem tarifa zero. Né? Você tem assim, em alguns lugares as pessoas discutem a tarifa zero, em alguns lugares não tem uma cidade que tem, mas é assim, quando troca a prefeitura parece que já muda, né? Quer dizer, não é uma conquista assim tão certa como Hasset, né? Que era um grande exemplo que agora parece que voltaram atrás, foi o que eu li aí. No Brasil, a experiência mais significativa, pelo que eu soube, é de Maricá, né? Que é por causa dos royalties do petróleo. Enfim, que é quase como aquela... Enfim, eu queria que falasse assim, por que é tão difícil isso? Quanto que coisas que são gratuitas, elas conseguem funcionar melhor. Até mesmo a nossa Previdência, para a maioria das pessoas, ela é muito boa. A aposentadoria que as pessoas recebem, que é baixa para a classe média, para as pessoas que dão duro, né? Ela é muito boa, ela é satisfatória. Né? O SUS, a maioria dos usuários até acha bom, e o SUS é bom. Né? E aí, por que a tarifa zero é difícil, não só no Brasil, mas em outros países? Qual é essa dificuldade aí? Olha, é porque, eu diria o seguinte, primeiro, eu não vejo essa necessidade da gente ficar dizendo, olha, aqui tem, lá tem, não sei o quê. Só fazendo uma pequena correção. Hasselt, essa cidade da Bélgica, fez tarifa zero em 1997. Tá. Eles transportavam 360 mil passageiros por ano, passaram a transportar 1,5 milhão. Né? Deixaram de fazer um anel rodoviário que precisava lá, não precisaram fazer. Crise do euro. Quem pagou a conta foi o usuário de Hasselt, entre outros, que passou a pagar €1. Entendi. Para quê? Para que os bancos europeus não fossem à falência. Então, vamos entender bem como essa disputa é mais ou menos a mesma em todos esses lugares. Segundo lugar, é claro que existe, todos nós vivemos num modo chamado modo capitalista de produção. Ele tem suas regras e suas lógicas, tá? Uma delas é que você tem que, vamos dizer, regular bastante a vida das pessoas. Não é uma coisa simples. A imobilidade era a característica das cidades pequenas. O que acontecia na colônia agrícola? Você morava onde trabalhava. O que acontecia na indústria? Você morava na vila industrial. À medida que o negócio foi ficando complicado, pegaram esse bonde e transferiram para o Estado. E viram nisso um bom negócio, começaram a fazer negócio com isso. Mas a mobilidade desempenha
múltiplos, como a gente chamaria, significantes significados, aí para botar um pouco de tempero psicanalítico, né? Um pouco mais chique, né? Então, você impede a movimentação da pessoa, você segrega, né? Então, vou dar um exemplo. Você fica com esse negócio de dizer, aquilo que eu já citei, você é baixinho, tem mais de 50 anos, é pobre e mora a menos de 5 quilômetros da escola, então você tem direito à tarifa, ao passe livre. Mas só para o que eu chamo das viagens dos deveres. Que é o caso dos estudantes. Nas Seus deveres ir para o trabalho e voltar, ir para a escola e voltar, viu? Quantas vezes você vai para a escola e volta? 10 vezes por semana, então são 10 passe livre. 11, não. Quer ir no cinema, meu filho? Pague. Então, começa essa coisa que é geral no planeta, num determinado ponto de produção que está aí. É uma discussão que a gente vai ter. Né? Agora, secretário, claro. por falar... Teria umas outras questões aí que ficaram sem resposta, mas eu volto aí. Você volta, você aproveita aí, pega uma carona aí. Por falar nesse modo de produção no qual nós vivemos, o capitalismo, esse é um dos grandes alvos de um movimento que participa frequentemente dos protestos organizados pelo movimento Passe Livre, Sim. que são os Black Blocs, ou os adeptos da tática Black Bloc, já que ninguém seria um Black Bloc em si. Agora, minha pergunta para o senhor é assim, o senhor tem uma relação longa com o movimento Passe Livre, o senhor é respeitado por eles, tem certa influência, eles ouvem as suas ideias. Em 2013 estouram os protestos de uma forma que ninguém imaginava, se repetem agora e, de novo, ao final, o roteiro é um pouco previsível. Os protestos descambam para a violência, os manifestantes em confronto com a polícia. E o MPL não se posiciona sobre os Black Blocs. O senhor já chegou a falar com eles sobre esse assunto? O senhor tem uma posição? Não, Como é? Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que o Black Bloc é uma coisa à parte, não tem nada a ver com o MPL. Nada. O MPL é uma coisa, o Black Bloc é outra. Em segundo lugar, o MPL, ele, num certo momento, ele usava a origem da chamada tática Black Bloc, uma parte dela é um sistema de defesa dos manifestantes. Né? Então, aliás, não foi no Brasil, em outros lugares, que eles funcionavam uma espécie de polícia protetora de manifestantes. Serviço de ordem, né? Do manifestante. Tá? Então, não existe uma relação, isso é um mito. Não existe uma relação orgânica entre MPL e Black Bloc. E quem diz isso não sou eu. O recente inquérito da Polícia Civil concluiu que não existiu nem forma de condenar nenhum Black Bloc concretamente, porque não conseguiram identificar, e não se estabeleceu, veja bem, está publicado aí, não se estabeleceu relação entre Black Blocs e MPL. Então, o que existe é uma certa mitologia, né, de que se colou essa coisa do Black Bloc no MPL. Não existe essa relação. Mas existe violência nos protestos, de alguma forma. Eu entendo que possam ser coisas distintas. Pois é, a violência tem uma questão histórica, sabe, Rodrigo? Eu fui assistir o filme Sufragete, já viram? Vocês viram que as mulheres jogavam pedra e quebravam vitrina? E jogavam bomba nas caixas de correio. Portanto, nos termos de então, exposições. Se você vivesse na Inglaterra nesse ano, você diria que as mulheres eram vândalas. Hoje, se você assiste o filme Sufragete, elas são heroínas que conquistaram o voto para feminino. Não é verdade? Eu diria a mesma coisa daqueles que derrubaram a Bastilha. Imagina a imprensa de então o que diria dos que derrubaram a Bastilha. Um bando de vândalos, assassinos. Né? Hoje, eles são a referência do hino da Marselhesa. Né? Então, eu quis... Claro. Não estou defendendo violência nem vandalismo. Estou apenas matizando a leitura histórica que tem dessas coisas. Né? Pode ser, e eu espero até, que daqui a, sei lá, 40 anos possa se assistir um filme chamado Tarifa Zero, ou Tarifazetes, vou usar os sufragetes, e que apareçam os jovens do MPL ou alguém aí quebrando, brigando, pulando catraca, e isso seja visto, então, como um ato de heroísmo, como uma coisa fantástica que levou à conquista da gratuidade do transporte coletivo. E como que você, como você analisa a mídia, a atuação da mídia nessas construções dessas identidades ou dessas ideias que acabam circulando, por exemplo, Black Bloc
tem uma relação com o MPL. Como que você analisa essa atuação e se você, na época, nos anos 90, se ela também tinha uma atuação nesse sentido ou como ela fazia? Total. Olha, isso aí, é por isso que eu digo, é preciso que a gente desnude a questão da política, dessa questão, vamos dizer, preto e branco, bonzinhos e mauzinhos. Isso é uma leitura de disputa política. Isso é como em guerra. Em guerra, vocês sabem disso, a disputa da narrativa sobre a guerra é fundamental. Bandido é o inimigo, nós somos os heróis. E isso serve com o sinal trocado. É a primeira a morrer a verdade, né? Exatamente, isso é fundamental. Então eu diria a você que o papel que existe, eu não quero falar da mídia XYZ, mas ela é característica da disputa política, isso faz parte da disputa política. Qual narrativa você vai passar para a população? Porque isso vai influir no resultado político que vai resultar disso tudo. Não sei se é um pouco isso que você perguntou, e você fez uma outra pergunta. Perguntou da mídia, né? Eu perguntei também da mídia nos anos 90, se havia, como ela atuou, que tipo de jogo que ela jogou naquela época. É o seguinte, era assim, eu até acabei de escrever um texto que eu chamo o besterol existente, por uma lembrança que eu fiz do Sérgio Porto, quando ele falava do FEBEAPA. Era assim, se os ônibus são de graça, eles vão ser ocupados por vagabundos e embriagados que não têm o que fazer e ficam andando de ônibus o dia inteiro. Resposta. Outra, se é de graça, vai haver uso abusivo. Alguém me explica o que é uso abusivo de ônibus ou de metrô, né? Aí a outra é o seguinte, não, vai tirar a eficácia do sistema? Isso, se você quiser, pode consultar historicamente. Vai tirar a eficácia, porque as pessoas que vão andar 1, 2 quarteirões, já que é de graça, vão entrar no ônibus. Então, isso diminui a eficácia do sistema. Sei lá o que é isso. Eu acrescentaria, vai contribuir para a obesidade da população. É outro raciocínio. Possível, nessa né? mesma linha. Anda muito de ônibus, você não faz exercício. Ou então, os ônibus vão ser quebrados e maltratados porque não se valoriza o que é gratuito. Quando, na verdade, o que se conhece é o seguinte, a população, se entra num lugar limpo e decente, não quebra. Metrô fez essa experiência histórica em 75. Quebrou um pedacinho de uma poltrona, substitui. Se você entra num lugar sujo, imundo, quebrado, a tendência sua é jogar lixo ali também. Então, não tem nada a ver com o pagar ou não pagar, mas tinha esse discurso. Então, são várias narrativas que a mídia e adjacências usavam para desqualificar a proposta. Vamos ouvir a socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela gravou uma pergunta para o senhor. A minha pergunta é relativa às manifestações que nós tivemos em São Paulo. Em 2013, governo e prefeitura aumentaram a tarifa sem nenhum tipo de debate prévio, discussão com as ruas, com o movimento, com o MPL. E agora, em 2016, vimos que o mesmo erro se repete. Né? O que nós tivemos foi o aumento da tarifa sem diálogo, sem transparência, sem abrir as planilhas, uma decisão puramente técnica do governo e prefeitura. Como que a senhora avalia esse comportamento? Eu não ouvi plenamente a pergunta. A pergunta é assim, ela registra que, em 2013, o governo usou argumentos técnicos para elevar a tarifa. Agora, passaram-se anos, mas ele também, sem debater com lideranças como o MPL, o governo anunciou aumento de tarifa, o que está gerando protestos. Por que tem essa dificuldade? Esse é o sentido da pergunta. Para dialogar, para conversar, qual que é? Porque eu disse, a tarifa ela é um estopim. Eu falei das revoluções, das manifestações, quebra-quebras, etc. A tarifa é um pepino. Nenhum governante se sente legal na hora de aumentar a tarifa, porque ele sabe que vem chumbo aí. Não é à toa que vira e mexe é feito quando? No começo do mandato, que é para diluir, lá no final. Ou então, no fim do ano, quando o estudantado e a moçada está fora, todo mundo de férias, etc. Né? Isso é clássico. Né? O senhor teve de enfrentar essa situação? Eu não precisava explicar por quê, porque quando eu fui secretário de transporte, a inflação mensal era de 80%. Então o reajuste era automático, assim? Não dava nem para fazer, não dava nem para fazer disfarce. Era um delírio, era uma delirante. Entendi. Teve ano que tem 80% ao mês. Então, né?
Mas voltando à história, então o que eu diria respondendo à pergunta é que fica essa novela porque o que não está se discutindo é aquilo que eu falei. Historicamente, e mais ainda, mesmo atualmente, o nível de subsídio de transporte coletivo no Brasil é ridiculamente baixo. Eu vou dar um exemplo. 2. Paris, você trabalha 4 minutos e meio, salário médio, para pagar uma passagem. São Paulo, 13 minutos e meio. Buenos Aires, 2 minutos e meio. Conclusão, níveis de Paris e Pequim, a tarifa de ônibus hoje seria R$ 1,27. É uma diferença monstruosa, convenhamos. Outra, em termos de Buenos Aires, seria de 85 centavos. É mais escandaloso ainda. É isso. Pelo tempo que o senhor passou, 25 anos, teve aquela primeira tentativa de discutir, por que de discutir, de encaminhar, de pelo menos avançar o projeto, de aumentar o subsídio? Não precisa nem falar assim, vamos aumentar a tarifa gratuita, se alguém achar que é demais. Mas vamos fazer uma tarifa pouca. Por que é tão difícil isso? Quando o senhor era secretário, né, em tese o senhor estava com a faca e o queijo na mão, ou pelo menos com uma faquinha e um queijinho, né? Eu diria um queijão e uma faquinha. Queijão e uma faquinha na mão, né? E aí como é que era? E por que foi assim? Porque não foi nem votado, né, o negócio, né? Mas é o que eu digo. Não conseguiu votar, a Câmara não colocou em votação. Eu diria, fora aquela razão que eu já disse, eu acho o seguinte, toda a vida em sociedade, agora avançando em terreno que não é meu, de engenheiro aí, vamos dizer, posando de sociólogo, mas toda a sociedade tem seus mitos, tem seus enclaves, tem suas narrativas. Então, veja bem, gente, todos aqui, eu, beirando os 80, paguei tarifa de transporte coletivo a vida inteira. Isso é uma coisa que está profundamente enraizado na cabeça das pessoas. Então, você não muda isso do dia para a noite. Né? O que eu vejo, curiosamente, é que de 2010 para cá, esse assunto, indiscutivelmente, tem outro padrão de discussão e já começa a ter, né, já tem dúvidas de um tipo, de outro. Tem gente que tem, mas não vai ter dinheiro. Quer dizer, já não é mais aquela coisa maluca. Porque eu confesso a você que quando... Você parecia um doido quando parecia um doido. Claro. Quando a gente vai na Erundina, senta de um lado, o Paulo Sandrone, que era presidente da CMTC, numa coletiva, a gente fala... E aí que apareceu o nome Tarifa Zero. Eu disse, não é ônibus de graça, é ônibus a tarifa zero. Daí vem esse nome. Que era para não dizer que era de graça. Para não dizer que é de graça é pior ainda. Eu me lembro que eu fui num programa, não vou dar o nome do âncora que existe, está aí até hoje, ele quase que me chamou de maluco, pirado. O que é isso? Como é que é possível? Entendeu? Então tem um pouco essa coisa, onde, voltando à pergunta que ela fez, essa forma de você sair da discussão via a técnica. Né? A técnica neutra, a numerologia, então parece uma coisa extremamente racional, né? É assim porque é óbvio, soma daqui, multiplica dali, não dá. Né? Agora, secretário, entrando numa questão política de fato, para fugir da técnica, São Paulo tem um orçamento de investimento aproximadamente 55 bilhões. Isso. 2 bilhões vão para os ônibus, hoje. Tá. Quer dizer, 55 bilhões para construir escolas, para fazer creche, céu, hospital, enfim. Trazendo a discussão, vamos tirar da técnica, falar ficou abaixo da inflação, ficou acima, ou falar assim, de onde sai? Como fazer com que uma cidade de um orçamento limitado, sem que venha recursos da federação, sem que a União repasse verbas, aumente o investimento em transporte. Mas não chega a ser nenhum momento está forma. Sendo dito que só pode ser feito com os recursos municipais. Exato. Ninguém diz isso. Quem diz isso ouviu isso ou pensa assim. Não diz isso. Mas eu vou te dar um número interessante. Maricá, que foi citado aqui, tem tarifa zero. Qual é a receita per capita de Maricá? Ou seja, tudo que Maricá arrecada dividido pelo número de habitantes. Você falou do petróleo. R$ 4.100, grosso modo.
Podem consultar na internet. São Paulo divide 55 por 11 milhões, dá 4.300. Ou seja, teoricamente, se eu vou fazer essa contabilidade numerológica, a receita per capita de São Paulo é maior que Maricá. De onde eu poderia, num raciocínio equivocado, é óbvio, dizer, então, portanto, se dá lá, dá para fazer. Por que não dá aqui? Por que não dá em São Paulo? Porque esse monstrinho aqui é assim, não é à toa. Por que essa cidade tem um custo absurdo? Não é? Porque ela foi construída e foi sendo assim. Isso não é um processo que caiu do céu, não foi a cegonha que trouxe uma cidade desse jeito. Anda no anel rodoviário para você ver o que é as condições habitacionais da cidade de São Paulo, do pessoal que construiu essa cidade. Né? Então, esses custos têm uma razão. E é preciso que a gente entenda tudo isso para então fazer essa discussão, porque senão fica uma numerologia pobre. Maricá, teoricamente, não poderia ter e São Paulo pode ter. A receita per capita de São Paulo é maior. Não é por aí. Tá certo? Claro. A outra coisa é, hoje, mais do que nunca, primeiro, ninguém defende uma solução estritamente municipal XYZ. Isso é uma leitura, digamos, estrábica, eu sou suspeito para dizer isso, porque sou estrábico, mas é uma leitura estrábica. Por quê? Porque cada cidade é uma cidade. Cada orçamento municipal é um orçamento municipal. Cada caso específico tem que ser estudado. Caso que eu estou citando em Maricá, em São Paulo. A outra coisa, ninguém está falando que isso só pode ser resolvido a nível municipal. Quase todos os países que têm forte subsídio de tarifa têm fundos com composição federais, estaduais, nos termos dele, municipais, etc. Eu nem digo a loucura que existe nas cidades brasileiras metrópole. Você é um cidadão metropolitano? Mas você paga tarifas intermunicipais. Vá morar, né, em Pirituba, não, Pirituba é São Paulo, mas enfim, um município da cidade de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, e aí você toma o ônibus de Ferraz até não sei aonde é um preço, depois você tem que mudar para o ônibus de São Paulo, porque aí é outra coisa. Uma coisa insana. Quer dizer, então, o que eu quero mostrar com tudo isso, que é uma solução, não pode ser, vamos dizer, minimizada e apequenada só porque eu, prefeito X, ou prefeito Y, ou governador X, ou governador... eu não tenho dinheiro suficiente para fazer. Mas quem está dizendo que você tem que fazer tudo sozinho? É uma disputa política de outro caráter. Né? Vamos disputar isso politicamente na federação. Até porque, teoricamente, se você fizer só via IPTU, que era o caso que a gente ia fazer, você vai subsidiar a tarifa, mas o combustível comprado numa bomba de gasolina, se tiver um imposto federal, o que está acontecendo? Você está subsidiando o governo federal. Sim. É insensato, né? Então tem que ser uma discussão, vamos dizer, séria, né, a respeito de como é que um país deste porte, 7º PIB do mundo, né, com alguns dos mais ricos cidadãos do planeta, tem uma tarifa nas proporções que eu citei aqui. Eu imagino que essa discussão, agora para jogar a favor, passe inevitavelmente por desigualdade. Passa. Por tributação. Passa. Como é que eu posso fazer um país... veja bem, dando 2 numerinhos só para a gente brincar de número, hein? Não é nada além muito disso. O Brasil está pagando, o ano passado, 500 bilhões de reais de juros de dívida. 500 bi. Ok? Com tais dos cortes, do ajuste, fez cortes e ajustes da ordem de 27 bi. Veja que coisa estranha. Né? E aí você diz que não tem dinheiro. No Brasil, quem ganha até 3 salários mínimos paga em torno de 53% do que ganha sob forma de imposto. Porque o arroz que está na prateleira não sabe se quem compra aquele arroz é rico ou pobre. Mas se você ganhar dinheiro de aplicação financeira, você só paga 15% de imposto. Na renda de trabalho, até 27,5%. E se você ganhar sobre juros e dividendos de empresas, você é isento de imposto. Então, essa discussão, percebeu? Eu quero colocar tarifa zero nessa cesta e não remetê-la a uma discussão menor, pequena, do município X, Y ou Z. Tá? Não sei se me fiz entender. Com certeza. E, Lúcio, quando a gente pensa, né, já foi até chamado de utopia,
a questão da tarifa zero. Quando você imagina uma cidade como São Paulo, sem catraca, uma vida livre de catracas realmente, o que mudaria no espírito da cidade ou no jogo de forças da cidade? Muito interessante a sua pergunta. O MPL me fez essa pergunta exatamente aí pelos idos de 2006, já quando... Eu respondi de uma maneira simples: muda tudo. Muda tudo. Não me pergunte, eu seria pretensioso de dizer o que muda. Muda tudo. Você passa por 2 minutos da sua imaginação. Imagine que você possa se locomover na cidade sem ter nenhum tipo de catraca. Né? Nenhum. Muda tudo na sua vida, não muda? É isso, muda tudo. Uma questão aí, voltando, estamos no final aí, mas para mim, a grande coisa que fica é que quando a gente está falando de tarifa zero, e que para mim está mais claro que a questão é paulatinamente, você aumentando o subsídio e diminuindo o preço. Um dia isso vai acontecer, tarifa zero é meio... Talvez nem ocorra, mas isso que vai ser uma coisa aceitável, decente, né? Sei lá, um preço argentino, né? Um preço, né? Seja isso aí que ele está falando. Queremos uma tarifa argentina. Que seja isso, né? Você aprender a... Né? Agora, é a grande batalha no Brasil de você fazer os ricos pagarem imposto. Isso. Porque não é que não tem muita sobra de caixa. Não. Em nenhum lugar. Por quê? Porque o caixa é pequeno. Na verdade. Para um país desse tamanho, o nosso caixa é pequeno. Isso. Né? E aí tem aquele imposto de que ninguém paga imposto sobre lucros e dividendos. E a experiência que o senhor tem, essa luta é a luta difícil. Né? O senhor tem alguma experiência, o senhor lembra de alguma experiência vitoriosa de uma luta desse tipo? A gente queimou barcos, muitos barcos, muitos ônibus. Agora, uma luta desse, o senhor lembra de alguma? Porque agora sim é o que mais precisaria. Não é bem dos impostos, mas acho que tem muito a ver com a tarifa zero. Né? O 13º salário. O 13º, você vá na internet e pesquise as manchetes dos jornais quando o presidente João Goulart propôs o 13º salário. Comunista, porque não era bolivariano, na época era comunista. Né? Comunista para baixo. Né? Louco, vai falir o Brasil, quebra o Brasil. As empresas brasileiras estão liquidadas. Esse homem é louco. Hoje, tem até um pouco a ver com a sua pergunta da tarifa zero. Você é capaz de imaginar o Brasil sem 13º salário? Não. A economia brasileira, em grande parte, é estruturada pelo 13º salário. E eu vou dar um outro exemplo. Agora eu vou dar um exemplo especificamente sobre tarifa zero. A cidade de Santa Bárbara do Oeste, em janeiro de 2013, portanto, não tem nada a ver com manifestação, fez sistema tarifa zero, sem esse nome. Né? Tarifa zero é nome de fantasia. Sistema de ônibus gratuito aos sábados. Tá? Em outubro de 2014, a Câmara lá não votou uma certa verba e o prefeito falou, olha, a partir de sábado que vem acabou a tarifa, gratuidade. Sabe quem foi na televisão reclamar? Está gravado aí, também podem pesquisar na internet. O presidente da Associação Comercial falou, meu faturamento caiu 15% no sábado. Bem. Eu quero de volta. Olha, muito bom esse exemplo para encerrar isso aí, mostrar como uma coisa leva a outra. Nós queremos agradecer o nosso convidado de hoje, o engenheiro Lúcio Gregóri. Agradecemos também a jornalista Tori Oliveira e ao jornalista Rodrigo Rodrigues, especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um encontro marcado na terça-feira, sempre às 11 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!